Um estudo do Centro de Investigação e Intervenção Educativa da Universidade do Porto, publicado muito recentemente, punha em causa a justiça no acesso ao ensino superior em Portugal. No mínimo é dito ali que nos colégios privados há notas inflacionadas a pensar nas médias de candidatura. Para conversarmos um pouco e discutir, porque não, esta questão, em estúdio dois convidados, Rodrigo Queiroz e Mel, que é diretor executivo da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, a AEEP, e João Jaime, diretor da Escola Secundária Camões. Muitos também ainda o conhecem por Liceu Camões. Boa noite aos dois, muito obrigado por terem aceito o convite. E a questão é, de facto, esta: há injustiça no acesso ao ensino superior em Portugal? Boa noite. Eu, quanto a este assunto, acho que há uma enorme injustiça, mas parece-me que é ao contrário. Há uma enorme injustiça no ensino secundário por causa do mecanismo que temos de acesso ao ensino superior. E gostava de salientar, em primeiro lugar, que este estudo tem uma componente muito positiva, que é, finalmente, com dados públicos, com dados conhecidos, a possibilidade das universidades estudarem o que se passa no sistema educativo permite-nos refletir sobre o sistema e procurar melhorar aquilo que houver a melhorar. E este estudo, que torna muito claro, e lendo o estudo que diz é, numa primeira interação que fazem, uma primeira interação estatística, não há nenhuma diferença entre escolas estatais e escolas particulares e cooperativas, e depois, numa segunda interação, retiram do universo das escolas particulares e cooperativas os colégios com contrato de associação e todos os outros. Supondo, que é uma suposição possível, que os colégios com contrato de associação são mais parecidos com as escolas públicas, na medida em que servem muitos alunos da ação social escolar. E quando fazem essa separação, aparece esta diferença entre a nota interna e a nota externa nos outros colégios. Eu penso que se pudéssemos, dentro do universo das escolas públicas, também fazer a separação em aquelas que, prioritariamente, os alunos querem seguir para o ensino superior e as outras, poderíamos ter um resultado semelhante. Eu parece-me, se me dá licença, que há diferenças em todas, na escola pública, no ensino dito intervencionado e também no ensino privado, absolutamente privado. O problema é que o desvio da média é mais alto. É mais alto. Num grupo. E isso que é um problema. E inversamente à intervenção pública, isto é, os intervencionados têm um afastamento da média também superior ao ensino público. Os intervencionados não, os intervencionados estão na média. Mas é que eu acho que a discussão importante é que isso que acontece, são os incentivos criados que não devem existir, mas vai ser difícil discutirmos isso porque o grande problema é nós estarmos a construir um ensino secundário que serve, em primeiro lugar, para acesso ao ensino superior. E isso não deveria ser assim. O ensino secundário tem uma natureza própria, tem objetivos próprios, especialmente quando, e bem como país, dissemos que é o nível mínimo de escolaridade e, portanto, tem que se repensar o acesso ao superior, desligá-lo do ensino secundário, de modo que o ensino secundário depois possa ser aquilo que deve ser. E eu explico porquê. É porque a nota interna ser diferente da nota de exame, não isto que o estudo viu, que isso não, mas a nota interna ser diferente da nota de exame faz todo o sentido, porque eu espero que no ensino secundário as notas internas não sejam para classificar os alunos em função do que eles vão ter no exame, ou supostamente têm no exame, porque o exame é muito pouco. Portanto, as escolas secundárias, e bem neste país, educam os alunos muito para além do que aquela conjunto de coisas que são examinados. E, portanto, essa diferença parece-me razoável, não esta que estamos a falar, mas em todos os universos serem diferentes. Naturalmente que avaliar numa prova de 2 horas ou avaliar durante um ano poderá acontecer resultados diferentes, mas já vamos discutir muito mais isso em pormenor. Deixe-me ter a perspectiva de um outro professor aqui, João Jaime, com responsabilidades numa escola pública. Partilha deste ponto de vista, ou a sua visão sobre esta justiça ou injustiça que acaba resultante do modo como se forma a média para a candidatura é diferente no ensino público do ensino privado? Ou seja, em primeiro lugar, boa noite. O que eu gostava, eu quase estou de acordo com todas as questões que foram aqui levantadas ali pelo Rodrigo, mas realmente há aqui uma situação que não podemos descurar, ou seja, é necessário que saia uma notícia, é necessário que saia uma investigação para depois vamos discutir o assunto. E isso é que é, porque todos nós já sabemos, o Ministério da Educação sabe que há um conjunto de colégios, que são colégios que preparam os alunos, como escolas públicas preparam os alunos para o ensino superior, e desses provavelmente não há grandes desvios na média, não é? Mas há outras escolas que eventualmente utilizam, e sabemos nós, que saem do público para melhorar a sua média, ou há outros que canalizam. E, portanto, o que faz falta no sistema educativo
é uma avaliação externa, porque há uma avaliação externa às escolas públicas e também deveria de haver uma avaliação externa aos colégios, ao ensino privado, para que houvesse esta justiça. Porque esta justiça pode ser muito significativa, sobretudo no acesso àqueles cursos mais desejados, nomeadamente a medicina, a aeroespacial, disciplina onde eventualmente 0,5 ou um valor representa uma subida no ranking de entrada dos alunos. E isso, nós sabemos que em Portugal há muitos pais que estão a fazer sacrifícios enormes para que os seus filhos estejam a estudar em Madrid ou na República Checoslováquia, em Praga, ou noutras cidades porque não conseguiram entrar para a medicina. E, portanto, esta justiça, que no fundo, e aí estamos de acordo, que o ensino secundário devia ser um ensino terminal, portanto é o ensino mínimo obrigatório e que as próprias universidades deviam de elas próprias também poderem escolher os seus melhores alunos dentro de critérios que elas próprias definissem. E isso penso que poderia ser um avanço significativo no sentido de haver maior justiça e não ficarmos com esta ideia que há alguns alunos, não é? Aliás, há 3 anos, quando Nuno Crato assumiu a liderança, saiu num jornal uma seguinte frase: aluno do ensino recorrente entrou em medicina. E quando surge uma notícia, fica tudo a tocar os sinos. Como é que um aluno do ensino, mais do que isto, eu que assino alguns certificados de habilitação de externatos, não é? Percebi, na altura, como é que entrou em medicina. Entrou em medicina com um curso de humanidades. Ou seja, há alunos que estão nas faculdades de medicina em que o curso de base de média do secundário é um curso de humanidades, o que eventualmente não faz qualquer sentido. É evidente que eles têm os exames de matemática, de física e de química, mas isso eles fizeram antes. E depois vão para um determinado tipo de externatos e conseguem ao colégio e conseguem mudar de curso, fazer um curso de humanidades. Porquê? Conseguem ter uma média de 20 ou média de 19 e com isso melhoram a média do ensino secundário. Isto existe, o Ministério sabe que existe e faz realmente aqui a necessidade de haver uma avaliação externa dos estabelecimentos, quer dos públicos, quer dos privados, porque também, em alguns públicos nós sabemos, e eventualmente isto é conhecido, que há escolas que são mais exigentes, outras escolas menos exigentes, mas esta equidade de acesso ao ensino superior, eu acho que é também importante neste momento. Não é? Apesar de se afirmar que o incidente revelou-se bastante pouco de acordo com muitas das coisas que disse, quer responder? Eu gostava de dar aqui, porque 2 exemplos que foram referidos e que me parecem importantes, e juntar mais um, portanto, do ensino recorrente. Aqui também há uns anos saiu uma notícia muito importante que o melhor aluno, a melhor média de acesso ao superior tinha sido um aluno que tinha ido via novas oportunidades. O que a notícia não dizia é que esse aluno foi para um curso de tradução e tinha tido 20 no Exame Nacional de Inglês. Mas, como fez o secundário por outra via, aquilo baralha as contas do acesso. E isto era mais um exemplo de que o acesso ao superior feito a partir do secundário depois cria problemas de labeling, quer em instituições, quer em vias de ensino, porque o problema do recorrente teve como consequência não resolver o problema, mas acabar com o recorrente. E, portanto, acabou-se os casos que não deviam existir e acabou-se com todo o recorrente. E, portanto, o recorrente como modalidade de formação de adultos que existia, que fazia sentido, deixou de existir para 80% das pessoas que não iam para o superior por causa de um pequeno grupo que ia para o superior. Portanto, eu penso que este estudo, acima de tudo o que traz, é esta necessidade absoluta de se rever o acesso ao superior. Aliás, nos últimos 2 anos tem sido sempre suspensa a portaria que obriga os alunos do ensino profissional a fazerem muito mais exames para acederem ao superior do que aquilo que é razoável que façam. Porquê? O vício pode estar então na composição da formação da tal média para o acesso ao ensino. De um modo muito simplista, quando o secundário não era ensino obrigatório, eu pessoalmente discordava, mas percebo que, sendo o secundário um caminho para o superior, o percurso do secundário fosse muito relevante para o acesso ao superior. No momento em que o secundário é ensino obrigatório e queremos um secundário de qualidade para todos os que nele ingressam, temos de ter a coragem de uma vez pensar, ok, como é que vamos fazer o acesso ao superior de modo a que o secundário possa ser aquilo que nós todos queremos que seja. Henrique, Portugal tem taxas de escolarização de secundário de 40%. Toda a nossa competição na OCDE, exceto um país que está abaixo de nós, com o qual nós não nos queremos comparar, todos os outros têm taxas muito superiores a 80%, há 2 gerações atrás. Portanto, nós como país, a nossa sustentabilidade coletiva, capacidade
do sistema de saúde, das pessoas lerem as bulas dos medicamentos, do modo como nos interrelacionamos, depende absolutamente de termos uma população com ensino secundário completo. E para isso temos que deixar as escolas, os professores, entramos nos campos da autonomia, da possibilidade de serem geridas localmente, poderem não estar a pensar como é que levamos as pessoas para o superior, porque isso vai ter como consequência que mantemos o secundário com as lógicas que tem hoje, e que é negar o acesso aos 80% que têm que nele ingressar e que vão nele ingressar, felizmente. E, portanto, eu penso que isto não é um pequeno problema, isto é o centro, ou deveria ser uma reflexão central na política educativa portuguesa. Estes, no mínimo 50% da média que vem da nota que é dada na escola secundária parece-lhe uma bitola justa em função, por exemplo, da prova de acesso ou do exame final que os alunos fazem. Henrique, a bondade dos 3 anos de ensino secundário terem uma relevância no acesso ao superior é pensar-se que o exame pode correr mal, coitada da pessoa. É ter medo dos exames em Portugal. Não, é o aluno, é uma questão de justiça, é o aluno que chega ao exame... Teve medo dos exames em Portugal. Quer dizer, não sei se é esta a questão dos exames, mas... Eu acho que é esse percurso, contar o percurso, não é? Neste momento faz sentido já. Importante é que é evidente que este modelo é um modelo, se calhar, mais económico para o Ministério da Educação, mais económico para as faculdades, porque acaba por ser o ensino secundário a organizar todo o serviço de exames. E, portanto, as faculdades não têm nenhuma preocupação em selecionar os seus alunos. E se calhar, esse é o desafio que hoje é importante, porque esta ideia... Houve também outra reação que passou um bocado despercebido, é que aqui até o ano passado, os alunos com educação física contavam para a média final deixou de se contar a educação física a partir do próximo ano letivo. Isto é um sinal de alguma pressão de uma determinada sociedade que tenta desvalorizar a educação física e perguntamos se o médico hoje, para ir para a Bósnia, para ir para um conjunto de atividades, não precisa de fisicamente também ter esta correspondência. E, portanto, esta ideia deveria ser as faculdades, e aí estamos de acordo, a exigir quais são as competências, quais são os pré-requisitos, não é? Porque as escolas, inclusivamente, fazem pré-requisitos para acesso ao ensino superior. E isso poderia realmente resolver esta questão. Os exames, obviamente, penso que estão já estabilizados, em alguns casos, eventualmente, se calhar muito precocemente, já começam a entusiasmar as crianças e esperemos que o exame não chegue ao pré-primário. Mas acho que eventualmente, aqui... Agora, o sistema educativo passa, sobretudo, e o estudo que o David Justino lançou há relativamente pouco tempo, sobre o Atlas do país, mostra que é no primeiro ciclo, é nas primeiras repetências que temos que realmente resolver o problema. E o país ganha se os alunos, porque em estudos internacionais nós aparecemos sempre muito bem classificados quando o aluno tem a idade certa, no ano certo. E aí estamos ao melhor do nível relativamente a qualquer país europeu e a qualquer nível educativo. E nesse sentido, o que temos que resolver é estas questões da repetência, da inclusão e de uma escola pelo menos uma escola que dê para que todos os alunos possam estar e, sobretudo, aprender. Eu aí, talvez, valorizando um bocadinho mais os exames neste sentido, que esses são os desafios, e estamos de acordo quanto ao desafio, parece-me que esta lógica de um exame português e matemática como língua materna e algo sobre raciocínio lógico, aplicada em cada final de ciclo, tem uma virtude muito grande. Por um lado, sinalizar em geral o que se passa e as evoluções, que me parece pacífico, embora a sinalização do que se passa no sistema pudesse bastar-se com aflições, porque a aflição do sistema não precisa de todos os alunos. Mas o ser todos os alunos permite-nos dar um passo que me parece fundamental. É que essa capacidade de, em vez de combater a dificuldade com repetência, combater a dificuldade com diferenciação, enfim, algo que o professor, a escola, para aquela turma fará e encontrará a melhor solução, o haver exames em ciclo dá-nos a todos a possibilidade de uma vez se avançar, mas avançar realmente e com decisões curriculares efetivas para dentro da escola. E, portanto, muito mais, e a nossa tradição tem sido do Ministério da Educação dizer às escolas o que fazer, como, a que horas, quando, como se organizar, e isso tem de acabar de vez, e ainda há muito espaço a dar, não é nem perto de suficiente o que já se fez, mas este caminho de termos algumas medidas, algumas métricas no final de cada ciclo, que o público em geral percebe
percebe, porque a escola é um serviço público, portanto as pessoas precisam de perceber o que se passa. Que os professores sabem, que os diretores, que os pais, permite-nos dar, e eu penso que esse é o grande desafio que ainda está por concluir, por fazer, é preciso dar passos muito mais audazes, em deixar as escolas, e aqui acabamos, enfim, por estar todos mais ou menos no mesmo barco, quer o ensino particular e cooperativo, quer as escolas estatais, no sentido de pretenderem, os seus profissionais, os seus diretores, decidir como fazer, o que ensinar, em que momento, e eu diria que essa é a última grande batalha coletiva a fazermos, que é deixar as escolas ensinarem. E os exames aí são um instrumento importante de regulação. Sim, mas neste momento está-se a criar no país diferenciação. E há bocado falou do ensino profissional. E aquilo que se está a tentar criar neste país é que só o prosseguimento de estudos é que tem exames. E que neste momento estão a fazer uma autoestrada, que é desviar os alunos para o ensino vocacional no 6º ano e ir para o ensino profissional. E nunca mais têm exames. Ou seja, o Ministério da Educação vai recuar não sei quantos anos, até porque eu venho de uma escola industrial e fiz o meu curso industrial e só podia ir para um determinado instituto. Está a tentar que os politécnicos sejam as universidades que não tenham nenhum exame. O aluno entra no vocacional, vai para o profissional e segue em linha reta sem fazer nenhum exame. E, portanto, só ficam a fazer exames os alunos que têm procedimento de estudo. E isto é uma diferenciação que vai, eventualmente, retroceder algum tempo de uma aprendizagem devia ser global, de uma aprendizagem geral de uma população que deve ter pelo menos o 12º ano globalmente. Podemos dizer que no 9º ano deve haver uma diferenciação, mas dizer a jovens com 10 anos, 12 anos, já têm uma vocação e que eventualmente, como António Nova dizia, qualquer dia põe-se uma vocação à nascença. Estamos a diferenciar e não estamos a fazer um país igual e estamos a tentar encontrar saídas que vai trazer, obviamente, diferenciações. E a única forma de diferenciar numa sociedade que é por si muito injusta, ou seja, onde temos um núcleo muito forte de ricos e um núcleo muito forte de pobres, o que faz, forte entre aspas, pequeno, mas muito, o que faz que eventualmente o único elevador social que pode acontecer é na escola. E as crianças que têm dificuldades económicas, têm necessidades do ensino especial ser acompanhado. Essas crianças têm que haver, e tem que haver um apoio muito grande. E se isso acontecer no primeiro ciclo, um ensino estruturado, podemos melhorar o nosso sistema de ensino e não desviar para caminhos que depois, afinal, já não é preciso exames e já podem chegar a um politécnico de 2 anos sem nenhum percurso, sem nenhum exame. Isso eu penso que é perigoso e diferencia a população. Não é? Embora aí talvez entremos no ponto onde podemos eventualmente estar mais em desacordo, porque quanto ao que é necessário e às necessidades e ao que deve ser o foco da política educativa, estamos, penso eu, de acordo com qualquer pessoa de bem, está de acordo com... Agora, a questão é como o fazer. E eu aí, o passo que acho que é importante dar, que andam os dois de mão dada, que é a questão da autonomia da escola, é exatamente, eu não acredito que seja possível e perceba a bondade da intenção do Governo ao criar estas vias. E precisamos sempre de ter várias vias, mas a decisão sobre o melhor modo de levar aquela criança concreta, e estamos de acordo quanto à escola como o elevador social será a escola, não o sistema educativo. O que é que eu quero dizer com isto? É preciso que essa escola se responsabilize e tenha condições para se responsabilizar por esse grupo de alunos, e portanto que seja uma escola com verdadeira autonomia, com verdadeira responsabilidade, para poder servir como elevador social. Porque a questão é que estas tentativas de solucionar esse problema para todos os alunos, porque é que falham? Porque é impossível centralmente resolvermos os problemas de todos os alunos. Deixe-me só dar um número que tem passado muito despercebido, mas que para mim é escandaloso. Nós temos 30 mil alunos, jovens em idade escolar, que estão fora do sistema. Eu bem sei que há umas décadas tínhamos muito mais, mas nos dias de hoje, que gostamos de dizer que temos já todos na escola, temos já quase todos na escola. E, portanto, temos um grupo persistente, enorme, de jovens que não estão na escola. Porquê? Porque, apesar de todos os esforços, diversos governos, diversos modos de agir, é preciso um esforço local, social, com a iniciativa da sociedade civil. A questão que lhe coloca, acaba de colocar, de resto, é esta escola, como a temos, é de facto um motor da mobilidade social ou é um travão? Como está? Não, travão não. Ela não não reproduz apenas o que está? Não é suficiente motor. Não é suficiente. Não é suficiente. Não é um travão, mas não é suficiente motor. E o que eu penso é que, e retomando um pensar de uma Ministra da Educação já de uns tempos, e portanto não da maioria que suporta o Governo atual, o orçamento do Ministério da Educação, enfim, não vamos discutir se é este, se é o do ano anterior ou outro, mas quer dizer, o volume de investimento público em educação permite-nos pensar, pelo que é a parte da riqueza, que é que temos que fazer melhor
com o que temos. E isto não se trata de que temos dinheiro a mais na educação, trata-se apenas, estes recursos temos que conseguir modos mais eficientes de os gerir. E a verdade é que temos, e há aqui em todas as outras profissões, em todas as outras atividades, isto aplica-se a todo o sistema e aplica-se não só em Portugal, quer dizer, todas as outras atividades têm incorporação de tecnologia que há disponível hoje que lhes permitiram tornar-se muito mais eficientes. Eu costumo dizer, nós precisamos de todos os professores que temos, mas todos os professores que temos e mais alguns precisam de dar a resposta mais aos 30 mil jovens que estão fora e mais aos 3 milhões de adultos que não têm o terceiro ciclo completo. E precisamos fazer isso com os recursos que temos. Temos que incorporar muito mais tecnologia, que é muito para além do quadro interativo ou do PowerPoint. Temos que ser capazes de reestruturar a escola de outro modo. Há aqui um pequeno detalhe. Nós hoje temos com estas manigâncias acesso a toda a informação para que as pessoas antigamente tinham que ir à escola. E, portanto, o acesso à informação democratizou-se e generalizou-se e não tem custo. De facto, não tem custo a ser. Antes tinha. Quer dizer, nada disto implicou, não teve nenhuma consequência no modo como nós continuamos a organizar a escola, a organizar o sistema, quer dizer, organizamos os alunos por ano de nascimento. Não é? Os vinhos é que nós organizamos pela colheita. O que os alunos têm mais semelhante uns com os outros não é o ano do nascimento, é uma quantidade de outras características que nós, na nossa organização macro, não temos em conta. E, portanto, agora isto não é possível fazer centralmente e, portanto, é necessário que as escolas o possam fazer muito maior autonomia para agir. Professor João Jaime. Bom, nós podemos estar... A questão era, esta escola é travão ou é acelerador da mobilidade social? Ou seja, a escola... O professor Queiroz Mel diz que não é suficiente motor. É assim, a escola deu um salto fantástico, não é? E eu gostava de reafirmar essa questão. Quer dizer, hoje nós dizemos, e todos, uns dizem, né, com toda a propriedade, que temos o maior número de licenciados, temos cientistas em todo o lado, a ciência evoluiu muito, nós tecnologicamente temos estas apetências, mas nem sempre o discurso é este, né? E portanto, esta centralidade, aliás, cada vez, por isso é que eu não acredito nesta questão da autonomia. A autonomia, todos os ministros que chegam vêm com esta ideia da autonomia. E esta autonomia, o João Barroso, um técnico dizia assim, a autonomia é quase como o Pai Natal. É assim, a gente sabe que ele vem todos os anos, não é? Mas não existe. Mas todos nós sabemos e falamos do Pai Natal com naturalidade. A autonomia vai-se conquistando. Se calhar a municipalização, em alguns casos, que o Ministério está a avançar, esta autonomia tem que ser verdadeira. Os ministérios são centralizadores. Eles querem controlar a calculadora. Não é? A calculadora querem controlar os programas de inglês. Neste momento querem fazer exames de inglês dando um determinado tipo de modo. Portanto, o sistema está cada vez mais centralizado. E, portanto, as escolas têm que ter, obviamente, mas têm que ser respeitadas. A sociedade tem que sentir que a escola está a produzir e que os seus profissionais têm saída no mercado. E quando eu digo no mercado, entre aspas, que as universidades os recebam e, eventualmente, as empresas ou outra entidade. Mas hoje o trabalho dos jovens é muito reduzido. Não é? As escolas têm feito, por exemplo, o ensino profissional foi muitos anos de trabalho, muitas escolas dedicaram-se ao ensino profissional e agora aparece um vocacional e se quer generalizar sem experimentação, sem nada. E muito experimentalismo tem acontecido, nem sempre às vezes vai pelo caminho certo. Agora, a escola, não tem sido responsável. A escola é uma solução sempre do futuro e nunca poderá ser um travão ao futuro, não é? E nesse sentido, a escola tem que continuar a dar resposta aos problemas que a sociedade precisa. E é com a escola que o país pode contar, não é? Queiroz Mel, o senhor já disse aqui que o ensino secundário está contaminado por este acesso ao ensino superior. Como é que se descontamina? Fazendo exames de acesso à universidade? Como, por exemplo, aconteceu no meu tempo? Sabe que há muito boas práticas internacionais, muito diversificadas, quer dizer, não sei qual é a boa solução, mas os exames nacionais que existem servirem como término de secundário e possibilidade de acesso ao superior parece-me razoável. É o mesmo exame, é corrigido, tem uma nota, é razoável. A partir daí devem ser integrados fatores, exames nas universidades, em Portugal já tivemos, em Louvain fizemos exames de acesso. Quer dizer, há outros países com uma tradição mais liberal que a nossa, não sei se em Portugal funcionaria, onde as próprias universidades, a pessoa tem que estar certificada de secundário, depois as universidades dizem se querem exames, se não querem exames, se gostam destes alunos, daquele devem... Portanto, há aí muitas formas de acesso ao superior que me parece que, acima de tudo...
embora se perceba muito bem. Este inflacionamento de notas. Largamos, é porque repara o inflacionamento. Eu devo lhe dizer que o inflacionamento das notas, podendo causar alguma injustiça, e eu continuo a chamar a atenção que, e não encontrei no estudo, tenho pena, mas que não é muito importante, mas a medida de dispersão. Portanto, repare que isso podem ser 10 colégios, 20 colégios, 5 colégios, não tem medida de dispersão. 3 milhões de provas. Não, mas 3 milhões de provas não me quer dizer onde é que está a média. Porque se eu tiver todos bem, depois tiver 10... É um número significativo. Não, eu não digo que o sistema... Eu não sei qual é que é a dispersão, se é muito, se é pouca gente. E, portanto, isso é um dado, apesar de tudo estatisticamente, muito relevante para se perceber a solidez. Mas a questão não é essa. É que eu confesso-lhe que, embora isso, a injustiça deve ser combatida, toda ela... Esse é o ponto onde eu me parece que, apesar de tudo, o país como todo e nós como coletividade vivemos menos mal, na medida em que isso é uma questão de justiça ou injustiça entre pessoas que estão num nível de capital humano que vão ter os seus percursos de vida. O meu problema é que essa questão do acesso está a contaminar todo o outro grupo, que é o maior e que é o que mais nos deve preocupar como sociedade e deve ser o centro das políticas públicas, que é o grupo que não tem suficiente capital humano, capital social, e que vai ter um percurso contaminado por causa de problemas da outra classe, digamos. Isto é uma coisa, nesse sentido, a escola como elevador social e a democracia é muito estranho, quer dizer, a escola está a organizar o secundário para problemas de classe, digamos assim, não é? E isso não faz sentido. Agora, a questão da autonomia, eu compreendi tudo o que disse. Acho que há aqui algumas novidades que faz sentido terem em conta atualmente e quase que gostava de deixar um desafio nesse sentido, não sei a quem, mas um desafio, que é, houve algo que foi muito discutido pelas razões erradas, porque não era esse o centro da questão, mas que surgiu em novembro do ano passado, que foi o novo Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, e que dá a este propósito das questões da autonomia passos muito importantes de deixar as escolas decidirem como se organizar, o que se organizar, como, e portanto isso, que associada a uma portaria que diz o que se pode ou não fazer ao nível da matriz curricular e, portanto, as disciplinas, o tempo para cada disciplina, que disciplinas é que se tem em cada ano de escolaridade, e essa é aplicável também às escolas públicas com contrato de autonomia, e, portanto, isso é algo que está dos dois lados. Eu penso que aqui foram dados passos importantes, e o meu quase que desafio era, se não faz sentido e se há um problema de regulação, que tem sido muito estudado ao longo dos tempos, é verdade, porque não poderem as escolas estatais, cujos diretores, cujos conselhos gerais assim o queiram, utilizar o enquadramento regulatório, que é hoje em dia o enquadramento regulatório a esse nível da autonomia pedagógica do ensino particular e cooperativo. Portanto, poderem beneficiar dessa capacidade de tomar decisões muito mais relevantes, portanto, poder decidir muito mais partes do currículo o que fazer. Que, novamente, porque é que isto não tem grande interesse no secundário, porque o secundário está contaminado pelo acesso ao superior. Agora, no ensino básico, onde não temos esse tipo de problemas, há aqui muitas coisas diferentes, e dava há bocadinho o João o exemplo da educação física, quer dizer, de facto, com este regime, e isto aplica-se quer ao particular e cooperativo, quer às escolas públicas com contrato de autonomia, se eu quiser introduzir uma nova língua estrangeira desde o 5º ano, se eu quiser dar mais artes, mais enfoque nas artes. Quer dizer, eu costumo sempre perguntar porque é que as artes plásticas não fazem parte do currículo. Bem, as artes plásticas não fazem parte do currículo, nunca nenhum ministro foi muito adepto das artes plásticas, senão tinha colocado as artes plásticas. Mas pode haver, e faz sentido, que as artes plásticas possam, em determinado projeto educativo, fazer parte integrante do currículo. Portanto, há aí espaços novos que têm de ser explorados, que vale a pena ser explorados, que me parece que, apesar de tudo, alguma coisa mudou, ou pode mudar, porque depois a mudança está na mão dos operadores, das escolas. Mas esta é uma linha, é perigoso esta questão, porque é perigoso no secundário em particular, não é? Porque, obviamente, nós sabemos, se houver exames, não é? Os exames centram-se em questões cognitivas, em questões de resposta escrita. Portanto, ainda o António Câmara, contemporâneo Nuno Crato, no Pedro Nunes, dizia que, no meu tempo, nos laboratórios, os bons alunos dispensavam dos exames a partir dos 14 valores. Havia dispensa para os bons alunos. Aqueles que iam fazer exames eram aqueles que tinham, se calhar, estavam ali entre a média, intermédia, não sei. E, portanto, a experimentação, o laboratório, o rol de um conjunto de experiências que se faziam na biologia, na fisicoquímica, hoje estamos condicionados exclusivamente à prova escrita. E isso é que é retrocesso. Claro. Aliás, as novas tecnologias, um conjunto, nós praticamente, os professores de informática, todos aqui, desapareceram das escolas em termos curriculares. E, portanto, neste momento, a escola precisa se abrir, e
as portas, não é? Antigamente a escola é um espaço fechado, independentemente de nós termos, particularmente, um edifício lindíssimo, a escola tem que abrir demais à comunidade, ao mundo, nesse sentido, não é? Agora, tem que obviamente haver regras, porque não é dizer, nós podemos tirar 2 horas a educação física ou a história. Há aquelas disciplinas que não têm exames e aquilo que tem acontecido é vamos focar naquelas que têm apenas exame. E isso estamos a empobrecer o sistema. As artes serão empobrecidas, a dança será empobrecida, todas as culturas, no fundo, ficarão apenas as disciplinas estruturantes, só aquelas que vão ter exames. E isso é perigoso. Ficarão se essa é que é a grande questão, que festejamos os 40 anos de 25 de Abril, essa é que é as grandes questões da liberdade. Ficarão empobrecidas se a escola decidir que os alunos devem ter 20 horas de matemática ou português ou o que seja por semana. Ora, a minha aposta, e eu sendo um filho da democracia, gosto muito de viver em liberdade, é que a escola vai decidir bem, porque confio que a escola vai decidir bem. E vamos ver, porque essa decisão não é uma decisão opaca, escondida, quer dizer, é uma coisa... E, portanto, a escola tem que poder. E aí é que eu sinto que as questões da autonomia se jogam numa construção do sistema educativo que foi feita por muitas razões, que não vale a pena aqui entrarmos, sociológicas, de habilitações profissionais, mas o sistema educativo foi construído em cima de uma enorme desconfiança dos serviços centrais, das escolas de serviço, quer dizer, temos que de uma vez quebrar esse ciclo e, portanto, a autonomia curricular das escolas tem como consequência poderem as escolas tomar más decisões quanto ao currículo. Tem. Mas tem a potencialidade de muitas escolas tomarem boas decisões quanto ao currículo. E há aqui um ponto de que temos que partir, que é, ou experimentamos e acreditamos que as pessoas vão tomar boas decisões, e chama-se isso liberdade, e avançar na sua liberdade, regulada, isto não é uma coisa sem limites, não é? Ou queremos que cada vez que se mudar, hajam em cada legislatura um ministro que tenha uma melhor ideia. Vamos lá ver. Houve agora uma aposta no português e na matemática. Se houver uma mudança política profunda, haverá menos uma hora de português e menos uma hora de matemática. Mas nós isto não faz sentido. Os país não aguenta mais isso. Exatamente. Chega um ministro e muda os programas de matemática e português. Por isso Chega é que a outro autonomia da ministro escola e muda outra vez os programas. E isto não aguenta. E, portanto, se o país anda a pedir, todos os economistas, o Sr. Presidente da República anda a exigir um pacto nacional, uma aliança, porque é que na educação não há uma estabilidade durante... Porque estas medidas que nós estamos hoje aqui a tomar, nós só vamos as medir daqui a 20 anos ou 30 anos, quando estivermos a fazer o balanço dos 70 anos da democracia, espero que a gente consiga fazer nessa altura, quem estiver. Mas esta é que é a questão importante, ou seja, é fundamental que a escola se concentre naquilo que tem que fazer, que é ensinar e portanto, preparar os nossos jovens para ser cidadãos, mas também com aprendizagem e de qualidade, porque só com uma escola de qualidade o país dá o salto positivo neste contexto. E eu tenho algum receio destas autonomias, que são muito pontuais, são 5 minutos no horário, são 10 minutos no Mas é que não são, mas é que neste momento no currículo nacional isso é que eu acho que vale a pena aprofundarmos e ver. As escolas de ponta do privado, ou seja, as oficinas de São José, o Colégio Moderno, não sei, vai continuar exatamente com o mesmo currículo, porque esse é o currículo que eventualmente os alunos as procuram, não é? E por isso é que é preocupante. Isso é uma aposta. Se houver escolas que sigam este tipo de... Vamos fazer um desenho. E temos pouca experiência, temos a escola da ponte, temos a escola moderna, que eventualmente as experiências que têm são muito pontuais. O geral vai sempre caminhar naquilo que vamos diferenciar. E hoje, independentemente, hoje uma licenciatura não dá um emprego. Isso é ótimo. Isso é um facto concreto. Mas, obviamente, um jovem que sai licenciado está melhor preparado para estar em Portugal, ou para estar na Europa, ou para estar em qualquer parte do mundo. Aí se calhar então discordamos bastante só nesse sentido. Me parece importante que aceite o desafio e vamos ver, daqui a uns meses podemos voltar, aqui somos convidados, para ver se não houve mudanças curriculares importantes e propostas novas e reestruturações curriculares em função do projeto educativo dos colégios, uma vez que o setor particular e cooperativo tem esta hipótese de a partir de setembro já avançar aí com algumas alterações. E há algo que eu acho que as pessoas estão a perceber, os educadores estão a perceber, e a escola, se quer ser elevador social, tem que andar um bocadinho à frente, tem que ir lendo os sinais dos tempos, e as pessoas estão a perceber que as competências, e até porque as questões da empregabilidade, quer dizer, as competências que o mercado de trabalho precisa, aquilo que nós podemos educar os nossos jovens, não é em responder a exames. Os exames são importantes, não estou a desvalorizar como instrumento de regulação do que vai fazendo, mas as pessoas percebem, e o currículo, e há muitas boas experiências internacionais, que um currículo baseado
nas artes, nas ciências, no que for, mas o foco curricular, porque não se aprende a pensar ou a organizar a cabeça apenas pela matemática. A maior concentração de falantes de grego antigo hoje em dia é a City de Londres, porque há muitos modos de organizar a cabeça. E, de facto, o ensino básico, podermos estar focados, ter um projeto educativo claro, onde os nossos profissionais percebam em conjunto o que está, não é o que está a fazer, não é que não se perceba, mas estejam focados naquilo, onde os alunos sintam essa diferenciação. Isso sim me parece que vai tornar a escola um verdadeiro elevador social. Senhores professores, O motor da elevação social. agradeço-lhes a presença esta noite e pela discussão que aqui nos proporcionaram e troca de impressões sobre justiça ou injustiça no acesso ao ensino superior e no fundo, o estado geral do nosso ensino secundário. Eu agradeço a Rodrigo Krause Melo e também a João Jaime a presença. Muito obrigado pelo contributo para esta discussão, que naturalmente competirá também às famílias fazer. Desporto,